Oi, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quinta-feira para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. E Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Então, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Vamos nessa quinta-feira abençoar as pessoas, o maior número possível, amém? Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Então eu quero meditar com você nessa quinta-feira na nossa jornada de hoje, Salmo 46, nós vamos ler o verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Apenas essa parte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, apesar de ser a semana do Natal, quantas coisas não têm deixado o nosso coração inquieto e preocupado, não é verdade? Então, eu sei que muitos de vocês que estão aí me ouvindo também estão assim, estão preocupados, inquietos, ansiosos, né, com muitas coisas, de tudo que nós temos visto também nesses dias, de tantas coisas que têm acontecido, né, tantas notícias tristes, né, tantas enfermidades, né, tantas coisas acontecendo. Então, quero te convidar nessa jornada de hoje para você aquietar o seu coração em Deus, para você descansar em Deus nesta jornada de hoje, nessa quinta-feira. Olha como Deus, ele é cuidadoso, ele é um pai amoroso, ele cuida do nosso coração. E a palavra que ele tem para mim e para você é: se aquiete. Olha só o que significa aquietai-vos. Aquietai-vos significa por quieto, permanecer quieto, apaziguar-se, é permitir que a paz de Cristo substitua a inquietação e a tormenta mental, acalmar, serenar mente e emoções. Então, quando se fala aqui de aquietai-vos, se fala de apaziguar, se fala aqui de se você substituir toda a inquietação e toda a tormenta pela paz e a calmaria que o Espírito Santo pode nos fornecer, porque só Ele pode colocar o nosso coração em calmaria, só ele pode colocar as nossas emoções em paz, em tranquilidade, não é verdade? Mas eu trouxe aqui para vocês algo interessante nessa jornada de hoje. Muitas vezes nós falamos sobre essa inquietação, não é verdade? E você leu várias vezes já esse versículo do Salmo, esse verso do Salmo 46, assim como eu também li. Mas hoje eu li de uma forma diferente e Deus trouxe algo diferente para mim nesse Salmo. E eu quero compartilhar com você nessa jornada de hoje. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar o que ele diz, fala assim, ó: aquietai-vos, apaziguai-vos, acalmai-vos, né? Como eu falei aqui. E sabei que eu sou Deus. Isso quer dizer que quando eu fico quieto e eu apazigo o meu coração e eu permito que a paz de Cristo venha no lugar da inquietação e da tormenta, isso mostra que eu sei que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Sabei que eu sou Deus. Ou seja, a calmaria nos faz sabermos que Ele é Deus sobre nós. Mas o que acontece muitas vezes com as nossas vidas? É fácil nós falarmos isso e vivermos isso, né? Viver essa tranquilidade, viver o que foi falado aqui, essa calmaria, essa serenidade. Como é verdadeiramente no dia a dia? Como é verdadeiramente as emoções quando estão à flor da pele? Nós lemos, mas conseguimos praticar? Então, vamos estar tratando aqui nessa jornada de hoje o que muitas vezes acontece na nossa realidade. Então, o versículo está falando sobre tranquilidade, sobre aquietai-vos, sobre permanecer quieto, né? Serenar o nosso coração. E eu estou insistindo bastante nisso para você entender depois o que eu quero dizer. Só que nós vamos estar falando agora sobre o antônimo disso. E o que é o antônimo? É o oposto. Peraí, então se o oposto, se o antônimo de aquietai-vos é, olha só, desobedecer, revoltar-se, insurgir-se, insubordinar-se, amotinar. E amotinar quer dizer pôr em desordem, provocar agitação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando nós não estamos quietos, nós estamos desobedecendo, nós estamos revoltosos, nós estamos amotinados, insubordinados. Então, como está o teu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Diante de tudo que você tem passado, diante de tudo que você tem visto, diante de tudo que tem se apresentado, diante dos maus rumores que tem sido colocado diante de você, qual tem sido o seu comportamento? De quietude, vamos dizer assim, né? De você estar submetendo o seu coração à calmaria, à serenidade, ou
a revolta e a amotinação ou provocando agitação. Que interessante, no hebraico, aquietai-vos diz assim, é deixar ir, é soltar, ou seja, largar o que te impede de adorar a Deus. O que está te impedindo então de adorar a Deus nesse dia? O que está te impedindo de exaltar o nome do Senhor? É as lutas, é a enfermidade, é o problema, né? É a tristeza, é a amargura. O que está te impedindo? Então, se no hebraico esse aquietai-vos quer dizer soltar, solte hoje. Não somente permita e substitua a inquietação pela calmaria, pela serenidade, mas também solte tudo isso, porque quando você solta, mostra que você não está no controle. E é isso que Deus quer, que nós venhamos a descansar nele, a aquietai-vos nele, porque aí vai mostrar que realmente nós não estamos no controle. Quem está no controle? Deus. Então eu trouxe aqui, eu achei interessante que eu estava aqui no meu devocional e ela trouxe assim algo que eu achei muito interessante, porque ela falou sobre um versículo e falou assim, com o nosso comportamento nós reescrevemos o versículo, e eu achei aquilo interessante e resolvi reescrever esse versículo para você. Olha só, quando nós não estamos com o nosso coração calmo, quieto, sereno, nós reescrevemos este versículo com o nosso comportamento. De que maneira? Se lá no Salmo 46:10 diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, quando nós nos comportamos de forma diferente, nós estamos querendo dizer assim para o Senhor, ó, eu estou desobedecendo, eu estou me preocupando, eu estou me agitando, eu estou me revoltando e não vou saber que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque quando a gente se revolta, não obedece e ainda provoca agitação, isso mostra que nós não temos o nosso Deus como o único Deus. Ou seja, mostra que Deus não está no controle. Então, que isso não seja o nosso comportamento hoje, mas que o nosso comportamento seja diferente, né? Seja de aquietai-vos e não de desobedecer, e não de provocar agitação, e não de revoltar. É interessante que nesse reescrever fala assim, ó, revolte-se e não saibam que eu sou Deus. E você não vai saber mesmo que o Senhor é Deus. Esse não fala de uma forma negativa. Por quê? Porque mostra que realmente quando a gente se revolta, a gente toma as nossas próprias decisões. E se a gente toma nossas próprias decisões, mostra que Deus não está no controle. Mas quando a gente lê o versículo da forma correta, aquietai-vos e sabei. Sabei está no imperativo afirmativo e ele está relacionado a uma afirmação. Ou seja, isso mostra que nós não temos que nos preocupar, porque Deus está no controle. Ou seja, você com a sua quietude, com a sua serenidade, com o teu coração tranquilo, você permanecendo quieto, você está afirmando que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Mas se você não está com o coração assim, você está negando que Deus é Deus sobre a sua vida. E muitas vezes com o nosso comportamento de uma forma inconsciente, o que nós fazemos? Nós muitas vezes de uma forma inconsciente continuamos o quê? A nos preocupar. Ou seja, quando nós não confiamos, quando nós não nos aquietamos, de uma forma inconsciente, nós continuamos a nos preocupar. Isso nós mostramos que Deus não está no controle, que quem está no controle somos nós. Então, que nessa jornada dessa quinta-feira, saia do controle, solte isso, largue isso, aquiete, coloque na mão do Senhor, tranquilize o seu coração, amém? Descanse, ore e descanse, combinado? Então, guarde essa palavra no seu coração, receba ela, viva ela, se comporte desta forma que você verdadeiramente saberá que o Senhor é Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe, fica por aqui a nossa jornada desta quinta-feira e eu te espero amanhã para a nossa próxima jornada de lições. Até lá!